Preciosos irmãos, povo santo, Shalom. A paz do Senhor permanece sobre todos. Estamos aqui então para juntos nós estudarmos uma porção da palavra do Senhor. E a semente de hoje está em Marcos, capítulo 9, verso 35. Marcos 9, 35, onde o nosso mestre disse o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Nós lemos a Bíblia e muitas vezes nós lemos, por exemplo, esse trecho aqui total, lemos um capítulo, lemos dois, e às vezes nos falta prestar a atenção devida a cada palavra, a cada versículo. E eu nem sempre prestei atenção a este versículo, eu vim enxergá-lo melhor por esses dias, há cerca de um mês. E o Senhor, Ele nos ensina tudo. Então, um cuidado que nós devemos ter, por exemplo, com relação a nós mesmos, ao nosso comportamento e ao comportamento dos nossos filhos. O que se ensina para eles enquanto criança, o que eles veem em nós enquanto crianças. E certa vez meu filho participou de um processo seletivo para um curso de nível médio. Só que processo seletivo, ou seja, não havia vagas para todos os interessados. E eu fiquei orando muito e pedindo, insistindo com o Senhor, que ele tirasse uma nota muito alta, que ele estivesse entre os primeiros colocados, para não correr risco de não ser aprovado, não ser chamado para o curso, né? Na verdade, não tinha aprovação, mas as maiores notas teriam sua vaga garantida. E eu insisti nesta oração. Só que quando nós pedimos ao Senhor para colocar o nosso filho em primeiro lugar, ou nos primeiros lugares, nós estamos querendo que os outros fiquem em último, para não tomar o lugar dele. São artimanhas, são ciladas em que a gente pode cair por não prestar atenção. E eu não prestei atenção. Eu não dava a essa palavra aqui essa atenção devida. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente tem que orar assim: Senhor, se for da tua vontade, aprove ele. Faça com que ele seja selecionado. Porque nesse caso, a gente não vai demonstrar ou sentir desinteresse pelos outros. Eu espero que isso seja entendido. E muitas vezes isso aconteceu, se repetiu em relação aos meus filhos, em relação a mim. Quantas vezes eu quis ser, por quanto tempo eu desejei estar entre os melhores profissionais da minha área, ser a mais procurada, a mais indicada. E nós devemos ser os mais indicados, nós cristãos devemos ter uma vida tal, um interesse tal pelo outro, que sejamos os mais indicados, mas não devemos ter esse desejo insistente no nosso coração de estar entre os outros, estar na frente dos outros. Não. Nós precisamos desejar prestar um bom serviço para o benefício do outro,
para a glória do Senhor. Ou seja, o interesse sempre tem que estar voltado para o Senhor e para as outras pessoas. É possível entender isso. É possível. Porque isso faz uma grande diferença. Eu não devo querer prestar um bom serviço para ser melhor que os outros. Eu preciso me preparar para prestar um bom serviço por interesse nos outros. E, em primeiro lugar, para a glória de meu Pai, entendendo que quem vai me qualificar é Ele, portanto, quem vai ser glorificado no meu comportamento é Ele. E que isso seja ensinado para os nossos filhos. E os meus filhos, eles tiveram e andam tendo grandes dificuldades, e eu também. E eu tenho certeza que não só isso, mas esse mau comportamento também, nesta área, esta falta de aplicação desse conhecimento, tem contribuído para isso. Repito, não só isso, outras coisas também, outras palavras negligenciadas também. Mas essa aqui, juntamente, com certeza, temos colhido fruto de outra semente. O fruto de não viver isso exatamente do jeito que é. Por faltar a estudar, faltar a entender. Porque a intenção de obedecer sempre tem, né? Aquele que veio para nos dar vida abundante, que é o mesmo que falou isso aqui, que ensinou isso aqui, ele ensinou como ter a vida abundante. Então, a vida abundante, falada em João 10:10, a respeito do bom pastor, não é uma eventualidade, um acontecimento. Ela é uma construção. Nós praticamos o que ele ensinou, que o resultado vai ser esse. Vai ser um resultado abundante, um resultado satisfatório. Vida abundante é uma vida de realização. É uma vida que traz benefício para todos. É uma vida produtiva. Fica com esta palavra, estude ela à luz do Espírito Santo. Que o Senhor te guarde assim, querido Pai. Obrigada por esta semente. Obrigada por esta palavra linda, poderosa. Nos ajude, Pai, a praticar. Que aquele que me ouve, aquela que me ouve, viva assim. Ensine isso para filhos, para netos, para a pessoa do seu trabalho, para as crianças na escola. E que pratique isso sempre. Porque o Senhor nos ensinou, se queremos crescer, desenvolver, nós precisamos começar sendo os últimos, fazendo aquilo que às vezes o colega de trabalho não quer fazer por achar simples demais. Às vezes os irmãos da igreja não querem fazer por achar simples demais. Então, Pai, eu sei que o Senhor está nos ensinando a fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Às vezes não fazem por ser simples demais ou às vezes por ser difícil demais. Nos ajude a não ter problema de nos dedicar a essas coisas. Nos ajude a ser servos, a ter prazer em ser servos. Porque tem coisas que parecem simples ou difíceis demais, mas são muito necessárias. E elas precisam ser feitas. Nos ajude a não ter problema nenhum em fazer esse tipo de coisa rejeitada pelos outros.
e nos ajude a ensinar, a valorizar tudo que o Senhor nos deu como atividade, a amar, a fazer com alegria, fazendo para o Senhor. O Pai, ajude essa pessoa que me ouve então, ensinando isso para ela. E que esta palavra fique gravada para sempre no nosso coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então fique assim nessa graça dele e até amanhã, se ele permitir. Grande abraço.